Dar as boas-vindas em particular ao webinar de hoje, que irá centrar-se no tema da enfermagem de saúde mental no idoso, e desde já também, para além deste cumprimento geral a todos os presentes, deixar um agradecimento aos proletores e ao moderador que estarão connosco ao longo da próxima hora e meia. Portanto, ao enfermeiro José João Silva, à enfermeira Lia Souza e à enfermeira Rosa Silva, gostaria de deixar o meu muito obrigado. Este webinar surge no seguimento daquele que ontem tivemos, embora com uma temática bastante diferente, sobre a enfermagem de saúde mental da infância e adolescência, e fazendo a ponte para esse webinar do dia de ontem, gostaria também, até porque não tive a oportunidade de o fazer, pelo menos de forma pública, deixar também o meu agradecimento a quem ontem esteve presente e teve o privilégio, tal como eu, de assistir a um webinar que penso que terá sido do interesse de todos. Portanto, para darmos início aos trabalhos do dia de hoje, eu vou passar a palavra ao moderador deste webinar, ao enfermeiro José João Silva. O enfermeiro José João é enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica e é enfermeiro-chefe no Serviço de Reabilitação Psicossocial do Hospital de Magalhães Lemos, que é um daqueles serviços que quem não conhece um dia devia passar por lá, porque é muitíssimo interessante o trabalho que por lá é desenvolvido e, portanto, ao enfermeiro José João, desde já até agradeço pelo papel que tem tido na enfermagem de saúde mental naquele que é o seu contexto profissional. Portanto, enfermeiro José João, tenho a palavra. Obrigado, Francisco, pelas palavras amáveis e certamente exageradas, mas, enfim, muito obrigado. Eu queria também agradecer o convite para estar a moderar este webinar, desde logo porque me parece que no atual contexto de pandemia, falar da saúde mental dos idosos é um tema extremamente importante e daí a sua pertinência e a sua atualidade. Queria agradecer por isso, queria cumprimentar todos os colegas do painel, cumprimentar todos os colegas que estão a assistir a esta sessão, esperando que ela possa ser profícua em termos de conhecimentos. E antes de apresentar os colegas, gostava também de pedir, se eventualmente houver questões durante a sessão, fazer o favor de as colocarem no bate-papo que tem aqui do lado direito do ecrã, que eu vou, entretanto, fazendo uma súmula daquilo que for dito, para depois, no fim, podermos colocar as questões às colegas. A estrutura deste webinar, já agora, vai ser uma apresentação pelas duas colegas preletoras. O enfermeiro Francisco fará um comentário no final da preleção e depois ficaremos com cerca de meia hora para questões que queiram colocar. Portanto, estejam à vontade, façam favor de colocar as questões que acharem pertinentes, que certamente as colegas terão todo o prazer em responder. Passando então à apresentação das colegas, temos connosco a enfermeira Lia Souza. A Lia é professora adjunta na Escola Superior de Saúde do Val do Ave, doutora em Ciências de Enfermagem, pós-doutorada na Universidade de Rovira e Virgília, mestre especialista em saúde mental e psiquiatria, vogal da direção da Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental e coordenadora da Comissão Editorial da Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental. Temos também connosco a enfermeira Rosa Silva, que é doutorada em enfermagem, é especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, pós-graduada em supervisão clínica, mestre em enfermagem, exerceu funções como professora assistente na Universidade Católica, foi ainda enfermeira de cuidados gerais no Instituto Português de Oncologia do Porto e no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Atualmente, em funções como investigadora júnior na Universidade de Investigação em Ciências da Saúde e Enfermagem, da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Passo então a palavra às colegas, penso que quem vai iniciar então a enfermeira Lia. Muito boa tarde a todos. Antes de iniciarmos a apresentação, gostaria de deixar o meu boa tarde a todos os que nos estão hoje aqui a ver e agradecer este convite para participar neste webinar à Ordem dos Enfermeiros, em particular à mesa do Colégio da Especialidade, e saudar também os meus colegas de mesa e desejar a todos aqui uma hora e meia que seja produtiva e que nós possamos de alguma forma contribuir para a nossa prática de enfermeiros de saúde mental e psiquiátrica.
Boa tarde, estou a colocar a apresentação enquanto faz o download. Agradeço, é um gosto estar convosco cá neste final de tarde com esta rica plateia. Agradeço ao enfermeiro José João pela súmula curricular apresentada, agradeço também ao enfermeiro Francisco Sampaio pelo convite na qualidade de presidente de mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica. Congratulo a minha colega de mesa, Lia Souza, é realmente um prazer estar aqui convosco. O que nos reúne hoje cá é a enfermagem de saúde mental no idoso e, neste contexto, nós sabemos que a nossa população, cerca de 20%, são idosos, portanto, teríamos seguramente cerca de 2 milhões de idosos em Portugal e, muito à semelhança dos países europeus, vivemos tradicionalmente mais em cidades, temos cada vez menos filhos, cada vez vivemos mais. Também a dinâmica familiar tem sofrido enormes alterações. Por exemplo, uma em cada 5 famílias é constituída apenas por uma pessoa. Em relação ao nível de literacia e de escolaridade, aqui já fugimos um pouco dos países da União Europeia, temos baixos níveis de escolaridade na população idosa e também baixíssimos níveis de literacia em saúde. Em termos mundiais, sabíamos que em 2015 tínhamos aproximadamente cerca de 900 milhões de pessoas com 60 ou mais anos e esperamos que em 2015 venhamos a ter mais ou menos 2 bilhões de pessoas com 60 anos ou mais em todo o mundo. Claro que a situação atual de pandemia pode alterar um pouco estes valores, mas eu acredito que este problema do envelhecimento continuará e alterar não será assim de uma forma tão significativa, porque os números que estamos a falar são realmente muito, muito elevados. Isto para vos dizer que os idosos são e serão uma fatia, serão clientes de uma grande fatia dos enfermeiros portugueses e não só, por isso é necessário termos um know-how acrescido nesta área, temos que ter um know-how acrescido dentro do perfil do nosso cliente. Sou enfermeira quase há 20 anos e confesso que quando fiz a licenciatura nunca me passou pela mente que fosse ver práticas um pouco... Eu não gosto de exagerar naquilo que digo, mas confesso que já vi práticas muito assustadoras e que realmente preferia não as ter visto. E sendo que algumas para mim preocupam-me bastante, como por exemplo imobilizar doentes. Não compreendo como é que se imobiliza um doente idoso e se esse idoso ainda tiver demência, para mim ainda é mais incompreensível. Portanto, precisamos de um know-how, precisamos de uma mudança das práticas e somos profissionais tão qualificados, somos uma massa crítica tão grande que eu acho que conseguimos fazer um bom caminho nesta área. Até porque se não o fizermos, estamos sujeitos a que apareça aí o profissional XPTO perito na prestação de cuidados à pessoa idosa. Se temos perguntasse assim, muito de repente, quais são as principais áreas problemáticas, doenças ou síndromes da população idosa, estou certa que vocês iriam mencionar com grande facilidade a solidão, a demência, a depressão, possivelmente o consumo de álcool não tanto. A verdade é que este é um problema em ascensão na população idosa. A Organização Mundial de Saúde tem-nos alertado para esta questão. O consumo de álcool está muito relacionado, por exemplo, com estados depressivos, com isolamento. Em Portugal temos cerca de 45 mil idosos que vivem isolados ou em solidão, e dos que vivem acompanhados, 40% destes passam mais de 8 horas sozinhos. E se nós pensarmos um pouco estas setas todas, que até parece causar alguma confusão, é intencional, porque estes problemas estão muito relacionados. Por exemplo, se temos um idoso com uma depressão, ele não tem vontade de sair, não está predisposto a ter atividades sociais, não está predisposto a ter novas aprendizagens, portanto, este estado depressivo será um gatilho para o desenvolvimento de uma demência. O consumo de álcool, por exemplo, sabemos que ele justifica 30% do suicídio e, portanto, isto são síndromes muito relacionadas e extremamente complexas. A Organização Mundial de Saúde diz-nos que, e eu acredito que este dado é transponível para a população portuguesa, diz-nos que mais de 20% dos adultos com 60 anos sofrem de uma perturbação neuropsiquiátrica.
que as perturbações da ansiedade rondam os 4% e que o consumo de álcool ronda os 1%. Em relação à depressão, quando analisamos estudos realizados em Portugal, percebemos que as taxas de prevalência são muito heterogéneas. Encontramos estudos com taxas de prevalência na ordem dos 17, dos 20, também já encontrei na ordem dos 40 em idosos a viver na comunidade. Claro que quando analisamos estudos na área do idoso institucionalizado, as prevalências rondam sempre acima dos 50%. Relacionada com a depressão, temos um grande problema, que é o suicídio. 20% dos suicídios acontecem em pessoas com mais de 65 anos. E para quem gosta muito de fazer contas, vamos pensar que se em Portugal a prevalência da depressão rondar os 20%, que acredito que seja muito por aí, até pelos documentos oficiais que são publicados, 20% de 2 milhões dá cerca de 400 mil idosos com depressão. Depois temos a demência, que é um problema verdadeiramente preocupante. Eu costumo dizer aos meus alunos, se vocês gostam desta área, no desemprego não irão ficar. Em todo o mundo temos cerca de 50 milhões de pessoas com demência. Eu acredito que a nossa prevalência deve andar nos 7,5, 8, se não mais. Existem diferenças de prevalência na Europa. Por exemplo, a Europa Oriental, as prevalências rondam os 6%, possivelmente pelos seus estilos de vida. Na Europa Ocidental, mais nos nossos países, a prevalência deve andar entre os 7,5, 8, se não mais. Se vocês fizerem a conta, isto dará uns 160 mil idosos com demência em Portugal, e há um estudo que eu lembro-me de ler da professora Isabel Santana, que ela fala-nos de 180 idosos com demência. Eu sei que vocês já ouviram nos bancos da vossa licenciatura a dizer que a prevenção é sempre o melhor remédio. Para quem já tirou especialidade, estou certa que ouviram falar que a prevenção é o melhor remédio. Olhem, é mesmo, a prevenção é o melhor remédio e nós aqui temos um papel fundamental na área da prevenção. Não vou falar muito da prevenção, só vou falar desta coisa porque eu gosto tanto dela e eu acho que nem todos os enfermeiros têm muito conhecimento sobre isto, que é a neurogênese. Eu, na altura, quando tirei a minha licenciatura, como eu já disse, sou quase enfermeira há 20 anos, o cérebro, ensinaram-me que o cérebro é uma estrutura estática, mas na verdade ele não é nada estático, ele é extremamente plástico e lá acontece uma coisa que é a neurogênese, ou seja, o nosso hipocampo tem a capacidade de criar neurónios todos os dias, isto é fantástico. E em média nós podemos criar todos os dias cerca de 700 neurónios. O que é que nós temos que fazer para isto? Eu acho que este conhecimento é bom para nós como cidadãos, nós queremos ter uma boa saúde mental, mas também é bom para termos fortes argumentos quando quisermos convencer os nossos clientes a fazer algo. O exercício físico é das coisas que mais promove a neurogênese. Ok, eu posso levar um idoso de 75 anos a fazer exercício físico pela primeira vez, mas será certamente muito difícil. Tudo o que vem neste contexto da prevenção e de promovermos um envelhecimento ativo e saudável tem que começar nos bancos dos infantários, nos bancos da escola primária, porque realmente são comportamentos e estes comportamentos adquirem-se desde novos. Portanto, o exercício físico, façam exercício físico, porque vocês estão a promover a vossa neurogênese, ou seja, estão a aumentar a vossa massa cerebral. Depois, há outros comportamentos que promovem esta neurogênese, que é a aprendizagem. O facto de estarem aqui hoje predispostos a uma nova aprendizagem, vocês estão a aumentar a vossa neurogênese. Até porque eu vou-vos dar trabalho de casa, sabem? E, portanto, o fazer trabalho de casa é mais um motivo, ou mais uma oportunidade de vocês poderem criar novas redes, novas conexões. Também a atividade sexual, meus senhores, a atividade sexual promove a neurogênese, portanto é saudável, tem muitos benefícios e é mais um dos benefícios que foram encontrados. O que é que pode não promover esta neurogênese? O envelhecimento, nós sabemos que com o envelhecimento a multiplicação celular e a divisão celular diminui, mas ela acontece, especialmente se associada ao exercício físico, às novas aprendizagens, à atividade sexual. A privação de sono, que nós sofremos um pouco, durante a privação de sono, indivíduos sujeitos à privação de sono, percebe-se que a neurogênese é inferior. Também indivíduos, é muito interessante percebermos que indivíduos em estados depressivos, também a neurogênese é inferior. Também há medicação que afeta esta neurogênese, como por exemplo o Varfine, o stress devido aos níveis de cortisol,
E há aqui outro dado que não é negativo, é positivo e que eu não falei, que é a alimentação mediterrânea, rica em antioxidantes, que nós ouvimos falar imensas vezes, mas este dado eu acho que é novo, que relaciona-se com a textura dos alimentos. Quanto mais diversa for a textura dos alimentos que nós ingerimos, maior pode ser esta neurogênese. Portanto, isto agora aqui daria para nós estarmos aqui a falar 1 hora sobre as nasogástricas, PEGs, percebem? Idosos que passam não sei quantos meses anos, a comer dieta pastosa. Se pegarmos em medidas na área da promoção direcionadas para a depressão ou direcionadas para a demência, vamos perceber que nós muitas vezes estamos a atuar nestas duas dimensões. Ao prevenirmos a depressão, estamos também a prevenir os processos demenciais. Este é então um trabalho de casa. Este é um estudo que eu sempre que tenho oportunidade dou a conhecer. Este senhor, muito simpático, é psiquiatra, uma pessoa, nota-se que é uma pessoa especial. Ele é o 4º diretor de um estudo, talvez o estudo mais longo realizado com seres humanos. Este estudo foi buscar um grupo de homens e acompanhou ao longo de 80 anos e as conclusões são fantásticas, são maravilhosas, mas claro, como é um trabalho de casa, eu não vos vou dizer. Vejam, a sério, vai valer a pena. Ok, temos os processos instalados e o que é que podemos fazer? Claro que eu e a Lia temos desenvolvido muita investigação na área das demências, portanto vamos aqui direcionar o nosso discurso, mas na verdade, quando estamos a atuar num processo demencial ou num déficit cognitivo, também estamos o nosso foco de atuação também vai para a depressão, para o não isolamento, portanto isto é muito multifactorial, multidimensional. Há uma revisão que eu gosto muito, apesar de ser de 2012, já 8 anos passaram, que são de autores que eu também aprecio muito, que é o Wood, o Martin Aurel, o Spector, que diz que cada vez mais, apesar de haver uma grande fragilidade neste tipo de estudos, cada vez mais a investigação é muito consistente nos resultados e que efetivamente a estimulação cognitiva mostra ganhos em termos de qualidade de vida, mostra ganhos em algumas dimensões cognitivas, como por exemplo a comunicação. Depois há outro documento que data de 2006, é do Reino Unido, e olhem que coisa tão especial que ele menciona. Ele diz assim que todas as pessoas com demência, quer leve ou moderada, deveriam ter direito à oportunidade de participar em atividades de estimulação cognitiva, tal como têm direito à pastilha. Estão a perceber? Lia, estou certa que concordas comigo? Concordo completamente com a colega Rosa e, além de ser uma recomendação e uma questão de equidade em saúde, é também algo que já está comprovado, não é? A eficácia dos programas de intervenção na cognição, particularmente dos programas que são criados, avaliados e implementados por enfermeiros, e não poderia deixar de ser particularmente especialistas em saúde mental e psiquiátrica. Aquilo que eu vos vou apresentar agora é um programa que eventualmente algumas pessoas já conhecem e que é um programa que já foi criado há algum tempo, foi criado em 2012 e que desde então continua a ser aplicado na prática clínica na ULS de Matosinhos e que continua a ter procura, a ter ganhos em saúde e a demonstrar na prática esta articulação que deve existir entre aquilo que é um construto teórico, que foi na altura a concepção deste programa e que passou para a prática clínica dos enfermeiros especialistas de saúde mental e psiquiátrica e que continua a ser desenvolvido e que evidencia um conjunto de ganhos em saúde. Este programa é um programa de intervenção na memória para idosos com déficit cognitivo. Como a Rosa também já introduziu, o déficit cognitivo é algo que pode ser travado. Não podemos desacelerar este processo, mas podemos travar e retardar inícios de quadros demenciais. Portanto, a estimulação cognitiva, a intervenção na cognição, deve ser preferencialmente realizada em quadros de déficit cognitivo ligeiro. E este programa é precisamente isso que visa, é estimular a memória destes idosos e capacitar realmente a pessoa e a família para lidar com este déficit, conseguir adaptar a sua vida a ele e evitar o avançar, ou pelo menos retardar o avançar de um quadro demencial. Este programa é aplicado a idosos com déficit cognitivo com comprometimento da memória entre os 65 e os 75 anos e que não tenham um diagnóstico clínico de depressão ou de outra patologia do foro mental.
No geral, o programa tem uma duração de 8 semanas, ele é realizado em grupo, com os idosos com déficit cognitivo ligeiro, e realiza-se uma sessão por semana. A duração da sessão é no máximo de 90 minutos, mas depois também é adaptada pelo enfermeiro que executa este programa ao tipo do grupo, à interação que existe entre os elementos. E, além destas 8 sessões com os idosos com déficit cognitivo ligeiro, são também realizadas 2 sessões com os familiares destes idosos para articular com eles as estratégias que são ensinadas. E, normalmente, essas sessões ocorrem ao fim da 2ª e da 6ª semana do programa, mas estes timings não são apertados, podem ser ajustados também de acordo com aquilo que o enfermeiro que está a executar o programa percebe que é a necessidade daqueles cuidadores e daquelas pessoas com déficit cognitivo. No máximo, os grupos que funcionam têm 10 elementos. Antes das pessoas iniciarem o programa, é feito um contacto inicial. Na prática clínica, os idosos com déficit cognitivo ligeiro são referenciados para a equipa de enfermagem através do médico de família ou da enfermeira de família. Depois é feito um contacto inicial, onde se faz a avaliação da cognição e da funcionalidade do idoso, através de um questionário que este programa também contempla, que tem alguns dados de caracterização sociodemográfica, antecedentes de saúde, faz a avaliação cognitiva, nomeadamente através do Mini Mental State Examination e do teste do relógio e da escala clínica de demência para verificarmos que efetivamente o doente não se encontra num quadro demencial, e faz também a avaliação da funcionalidade. Neste primeiro contacto também é apresentado o programa e é negociado, digamos assim, a participação. Na primeira sessão, eu vou falar do programa de forma muito resumida, porque já há algumas publicações sobre ele e depois também, se os colegas tiverem interesse, podem pôr questões e pesquisar um bocadinho sobre eles. Na primeira sessão, o foco é a memória a longo prazo episódica, utiliza-se a terapia por reminiscências, e lembram-se daquilo que a colega Rosa falou relativamente à neurogénese e que o trabalho de casa potencia a neurogénese. Estas sessões também têm um trabalho de casa para as pessoas com déficit cognitivo, não só para potenciar esta estimulação e esta interação diária, mas também para promover a interação com a própria família e para envolver toda a família neste problema. Portanto, entre as sessões existe sempre um trabalho de casa que é indicado para a pessoa fazer. A segunda sessão tem o principal objetivo de informar sobre o déficit cognitivo ligeiro e as implicações que tem no pequeno cotidiano e discutir em grupo estas implicações. Aqui, normalmente, ao fim da segunda semana, realiza-se esta primeira sessão com os familiares cuidadores e, no fundo, também é informar, tentar perceber a realidade que eles vivenciam, trocar estratégias, trocar experiências e fazer esta ponte com a última sessão que se teve com a pessoa com déficit cognitivo. A terceira sessão do grupo aborda as estratégias que podem ser utilizadas no cotidiano para colmatar estes problemas de memória e são apresentadas estas estratégias. E na quarta sessão são treinadas algumas estratégias de compensação de memória internas. Na quinta sessão treinam-se os auxiliares de memória externos e são solicitadas algumas tarefas para as pessoas com demência. A sexta sessão utiliza-se a técnica de associação nome-face para treino de memória. Aqui, normalmente, na sexta semana do programa, ocorre a segunda sessão para os cuidadores e é uma sessão que funciona muito como esclarecimento de dúvidas, rever estratégias, tentar perceber as estratégias que funcionam melhor com umas pessoas ou melhor com outras. E, portanto, reforçar esta importância de haver este compromisso entre a pessoa com déficit e a família e este reforço de estratégias. Depois, a sétima sessão do grupo foca muito a orientação temporal, através da leitura de notícias recentes, através de perspectivar se a pessoa compreende aquilo que lhe é lido e que é mencionado. E na última sessão, no fundo, é fazer um reforço das estratégias de compensação e fazer aqui quase que o remate final do programa. Depois seguem-se mais 2 momentos de avaliação, portanto, o contacto final, que é na semana a seguir ao programa, em que nós realmente voltamos a avaliar estes idosos e fazemos a orientação para o follow-up.
O follow-up acontece normalmente 3 a 4 meses após o fim do programa e a avaliação dos utentes nestes 2 momentos é feita com o mesmo instrumento com que foi feita a avaliação inicial. Na unidade local de saúde, neste programa é aplicado entre o contacto final e o follow-up. As pessoas com demência, as pessoas com déficit cognitivo, e os seus familiares continuam a ter contacto com o enfermeiro especialista em saúde mental psiquiátrica através da visita periódica que este enfermeiro faz à casa destas pessoas ao abrigo de outro programa que eles têm instituído nesta OLS e também têm sempre ao dispor o contacto telefónico para aquilo que for necessário. Este programa, em termos de concepção, está publicado, portanto é um artigo que está no âmbito público, portanto quem tiver curiosidade de ler um bocadinho mais sobre isto pode procurar. Este programa também já foi avaliado em termos de efetividade, ou seja, ele é aplicado na prática clínica, mas antes disso, em 2013, fomos avaliar o que é que realmente este programa trazia de positivo para a cognição destas pessoas que participavam nele. Então, este estudo foi desenvolvido por uma colega, a Rita Costa, que é neste momento também uma das enfermeiras que trabalha e aplica este programa na ULS de Matosinhos, particularmente na Ciência da Senhora da Hora, e ela verificou que entre os participantes que tinham a família a participar no programa e aqueles em que a família não foi às sessões, não houve diferenças estatisticamente significativas. Portanto, até que ponto aqui também o papel da família não tem que ser mais estimulado, e mesmo eles indo à sessão, eles têm que compreender que o papel de casa, não é, de fazer os exercícios em casa, de orientar a pessoa em casa, é fundamental para termos aqui uns melhores resultados e mais ganhos em saúde. Verificou-se neste grupo uma melhoria na pontuação geral no teste de relógio e no Mini-Mental. Não houve diferenças estatisticamente significativas na escala de demência e era o que nós queríamos, isto é quase aqui um teste de controle, porque estes indivíduos não têm demência, isto era um critério de exclusão. E o que se verificou em termos de estratégias de compensação de memória foi um aumento do uso das estratégias externas no grupo experimental. Verificou-se uma melhoria a nível da memória a curto prazo, na orientação, na linguagem e na orientação visoespacial. A nível funcional, não se estabeleceu um perfil, porque mais uma vez são pessoas com déficit cognitivo ligeiro, logo também era o esperado, não é? Que o perfil funcional não estivesse alterado. E, no fundo, a implementação deste programa revela ganhos em saúde que são possíveis de serem traduzidos em indicadores de resultados que são sensíveis à intervenção da enfermagem do enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiátrica. E este nosso papel é fundamental, tanto na consciencialização dos profissionais de saúde, da população em geral, na detecção do déficit cognitivo ligeiro. Uma das principais problemáticas na saúde mental do idoso é que o início de um quadro demencial é muitas vezes insidioso e muitas vezes é confundido com o síndrome depressivo e o contrário. Portanto, quando os idosos nos chegam, muitas vezes já estão em estadios mais avançados de demência e esta estimulação cognitiva também deve ser feita e também tem benefícios, mas já não tem tantos benefícios como quando realizada num estadio de déficit cognitivo ligeiro. Portanto, aqui também o nosso papel de sensibilização, de alerta, tanto da população em geral como dos colegas da prática clínica, e realmente demonstrar que, com uma intervenção simples, que não gasta recursos económicos além daquilo que é o profissional de saúde que está a intervir com estas pessoas, não é? Para fazer este programa precisamos de uma sala, algumas cadeiras e alguns materiais básicos, de construção básica, papel, canetas, algumas coisas, portanto, e conseguimos obter ganhos em saúde na nossa população. Isto é apenas um exemplo de uma abordagem, é um programa em grupo, como eu falei, também os resultados já estão publicados desde 2013, se quiserem, mais uma vez, é de acesso livre. Mas existem também outras abordagens, outro tipo de programas, quer de cariz individual, quer centrados naquilo que o cuidador pode fazer para estas pessoas com déficit cognitivo. Mas acho que aqui agora a minha colega Rosa pode dar um contributo mais construtivo nesta temática. Obrigada, Lia. Sabem que eu acredito muito na estimulação cognitiva. Acredito porque a faço e quem a faz vê os resultados. E se me perguntarem, bom, o que é melhor, estimulação cognitiva de grupo ou individual, claro que a de grupo é mais benéfica, até porque quando virem aquele vídeo que eu vos deixei, vão compreender ainda melhor
esta dimensão. Mas também sabemos que há idosos que não conseguem ter acesso a esta estimulação cognitiva, ou porque na zona onde residem não há essa oferta, ou porque têm alterações da mobilidade, ou até provisoriamente foram sujeitos a uma cirurgia e estão agora mais restringidos. Neste sentido, existe este programa, o Make a Difference 3. Ele é 3 porque ele resulta de um conjunto de programas. Os 2 primeiros são estimulação de grupo, estão traduzidos para a população portuguesa, e este é uma estimulação de 1 para 1, por isso o termo individual. E existe aqui outra particularidade, é que é o cuidador a aplicar estas sessões de estimulação cognitiva. E sobre isto eu tive algumas dúvidas e daqui a um bocadinho já passo a explicar porquê. Este programa tem 75 sessões, o recomendado é fazer cerca de 3 sessões por semana, portanto este programa dá para 6 meses e as sessões recomendadas são entre 25 a 30 minutos. Porquê a minha dúvida? Porque quem faz estimulação cognitiva percebe que existe ali uma intencionalidade. Nós temos que perceber bem o doente, temos que perceber bem a patologia que está por trás, o tipo de demência, o perfil, o traço de personalidade. E pedir ao cuidador para fazer uma estimulação cognitiva, que é uma intervenção que eu considero complexa, colocou-me aqui algumas dúvidas. Então vamos fazer uma revisão sistemática, tentar perceber se havia estudos nesta área e se estes estudos mostravam alguns ganhos. E os resultados foram muito animadores e, de certa forma, motivaram-nos neste caminho. Esta revisão que foi publicada em 2020 está em acesso aberto, é uma revisão exaustiva com cerca de 60 e muitas páginas. Ela tem uns quadros iniciais que facilitam a sua análise e nós percebemos assim muito rapidamente, por exemplo, há estudos que mostram que a estimulação cognitiva individual aplicada então por um cuidador poderá mostrar ganhos moderados ao nível, ou melhor, mostraram ganhos moderados ao nível da memória em geral, da memória verbal, da memória a longo prazo e resultados médios, baixos ao nível da fluência verbal, da cognição em geral e também da memória não verbal. Portanto, acho que são indicadores suficientes e motivadores que nos fizeram trazer este programa para Portugal e avançar com o processo de tradução e validação. Realizamos o processo de tradução e validação do Make a Difference 3, fazer a diferença 3, ele está disponível para quem quiser aplicar. Eu vejo no programa Fazer a Diferença 3 muitos contextos onde ele pode ser aplicado, por exemplo, nas GCCIs, os enfermeiros quando vão a fazer as visitas domiciliárias podem capacitar os cuidadores para aplicar esta intervenção aos seus familiares, aos receptores de cuidados, portanto o cariz é vasto. Depois de todo o processo de tradução e validação, que cumpriu os requisitos, nós desenvolvemos um RCT e trago este desenho porque acho que nós enfermeiros temos que apostar cada vez mais numa investigação robusta e também acho que falar um pouco disto ajuda e anima para quem possa estar a pensar fazer trabalhos de investigação nesta área. Então nós desenvolvemos o nosso RCT, o ensaio clínico controlado randomizado, em 2 ACEs da região norte, da ARS Norte. Claro que tivemos critérios de inclusão, foram-nos referenciadas 113 díadas, das 113 díadas foram incluídos 52, alguns porque não cumpriam todos os critérios de inclusão, outros porque entretanto desistiram, portanto 52 díadas, ou seja, 52 pessoas com perturbação neurocognitiva major ou ligeira, ou seja, com demência ou déficit cognitivo ligeiro, e depois 52 cuidadores. Eles foram randomizados aleatoriamente por estes 2 braços, o braço da intervenção e o braço de controle, e houve um processo de estratificação tendo por base o sexo e o grau de escolaridade, ou seja, esta randomização fez com que não fossem todas as mulheres para um grupo e todos os homens para o outro, tentou ser equilibrada. Fez uma avaliação no início e depois uma avaliação após as 12 semanas de intervenção. No grupo sujeito à intervenção, o treinador foi capacitado e ao longo do processo houve aqui um processo de monitorização. Vale a pena também reforçar que ao fim das 12 semanas quem fez a avaliação desconhecia se o sujeito pertencia ou não ao grupo de intervenção. Então, resultados. O que é que mais significativo conseguimos aqui perceber? Percebemos que
de todos os outcomes que avaliámos, que foram bastantes, a qualidade de vida, a cognição, os sintomas neuropsiquiátricos e a qualidade da relação entre o receptor de cuidados e o prestador de cuidados. Onde encontramos resultados mais significativos foi na cognição, que avaliámos por meio da ADAS-Cog, que é um instrumento relativamente complexo, não muito conhecido, pelo menos tenho noção que na nossa área da enfermagem de saúde mental não usamos muito. E depois pegámos na ADAS-Cog e pegámos nos 11 construtos que compõem este instrumento e fomos tentar perceber em que dimensões é que foi realmente mais significativo. Então percebemos que estes idosos melhoraram ao nível da compreensão de ordens e também ao nível da orientação. E houve uma dimensão que nós não avaliámos e que foi reportada na revisão sistemática e que quando telefonávamos, porque fomos fazendo monitorização das dietas, ou telefonicamente, ou quando o investigador sentia necessidade, aparecia mesmo lá em casa, à hora programada, nós percebemos que os cuidadores mencionaram muitas vezes, sinto que ele está mais comunicativo, sinto que ele fala mais, sinto que ele tem um discurso mais espontâneo. Esta dimensão não foi avaliada, mas se calhar no futuro fazia muito sentido. Para além do impacto da eficácia, tentámos perceber se este programa era aceito, se era facilmente aplicado, se era significativo. Então, foi pedido a todos os cuidadores que preenchessem uma pequena checklist acerca de cada uma das sessões desenvolvidas e, no geral, percebemos que as sessões foram muito bem aceitas. E depois, no fim, fizemos 4 entrevistas, duas a dois doentes, a 2 pessoas com demência. Procurámos, claro que foram escolhidos intencionalmente, procurámos pessoas com déficits cognitivos mais ligeiros e depois a 2 cuidadores. E fomos perguntar o que é que eles acharam. Então é interessante perceber que os cuidadores referem que o discurso, por exemplo, o discurso melhorou, consideram isso, que a fluidez do discurso espontâneo também foi mais significativa, e bem como a capacidade de interação, e houve um caso que mencionou mesmo que sentiu que o idoso ficou com mais volição para sair de casa. Engraçado é que quando falamos com as pessoas com demência e perguntamos, então, o que é que achou do programa? Eu cá acho que não melhorei nada. No entanto, gostei muito dos momentos que passei com o meu familiar enquanto ele me fazia as sessões de estimulação cognitiva. Pronto, do estudo vocês podem procurar, faz parte de um dos capítulos da minha tese, mas eu não queria falar muito mais porque eu queria vos apresentar este instrumento, que eu acho que pode ser muito útil para muitos enfermeiros, que se chama o teste clínico cognitivo de 6 itens, que nós utilizamos na avaliação dos critérios de inclusão e que tem-nos sido pedido algumas vezes para o desenvolvimento de alguns trabalhos de investigação e que eu acho que é um instrumento extremamente útil, que nós decoramos, eu sei de cor, porque ele é muito fácil, são 6 questões, e que, por exemplo, vocês trabalham numa medicina, recebem um doente, estão na dúvida, tem déficit, não tem déficit, aplicam, 2 minutos aplicam isto, o doente não tem que escrever, o doente não tem que fazer uma frase, e ficam logo com uma noção. Também numa visita domiciliária, quando não conhecemos bem a pessoa, na rede, quando entra um doente e queremos perceber, ok, claro que é um instrumento muito de rastreio, se der algum déficit, se apontar para isso, claro que depois merece uma avaliação mais aprofundada. Outro instrumento que trouxemos para Portugal é um instrumento que permite avaliar a qualidade da relação, que foi também utilizado no RCT. Eu acho que nós, enfermeiros, não temos muita dificuldade em perceber a qualidade da relação entre a víada. Entramos em casa e percebemos, mas por vezes é importante termos um score e e este score também permite avaliar o impacto das nossas intervenções. E então este instrumento é um instrumento, ele é da NEL, ela é da Bélgica. Ele também está traduzido e validado para a língua inglesa e ele avalia 2 dimensões, a proximidade e o afeto e o conflito e a crítica. E tem 2 versões exatamente iguais. Uma para a pessoa com demência, e claro que às vezes a pessoa com demência tem dificuldade, temos que ficar lá, explicar muito bem, e a outra para o cuidador. E cada um faz o seu instrumento em particular, e depois também é interessante nós percebermos que o cuidador nem sempre tem a mesma perspectiva que a pessoa cuidada sobre a qualidade desta mesma relação. E há estudos que apontam que a estimulação cognitiva poderá trazer alguns ganhos nesta área. Este é um instrumento, ele tem assim algumas perguntas que é preciso alguma coragem para aplicar, como por exemplo,
o meu familiar aborrece-me com frequência. Quando é o cuidador a aplicar é fácil, porque nós damos o instrumento. Quando fazemos isto com a pessoa com demência, temos que tornar isto mais fácil de ser avaliado. Outra área que eu tenho desenvolvido algum trabalho e que gosto particularmente é a área da estimulação multissensorial. Também realizámos uma revisão sistemática. Há pouquíssimos estudos. A estimulação multissensorial é muito útil para dimensões para estados demenciais mais avançados, em idosos institucionalizados, por exemplo, e os ganhos que se têm verificado são muito ao nível dos sintomas neuropsiquiátricos. Sabemos que os sintomas neuropsiquiátricos são uma grande barreira ao cuidado e que levam a grande sobrecarga, não só dos familiares, mas também das equipas prestadoras de cuidados. Portanto, a estimulação multissensorial pode ser muito benéfica nesta dimensão da agitação, da ansiedade e também do humor. Um dos estudos que uma aluna de mestrado realizou, a Rita Gomes, foi com a Paron. Não sei se vocês conhecem a Paron. É daqueles brinquedos que eu gostava de ter cá em casa, um bocadinho cara, os valores rondam os 4.000 e 5.000 euros. É um robô fantástico. A área da roboterapia vai ser uma área em ascensão. E então a Rita tem a sorte de ter a Paron lá na instituição dela, e nós percebemos que há ganhos muito significativos no controle dos sintomas psicocomportamentais, como a agitação e os estados de depressão e apatia. Agora, claro que há muito trabalho a fazer, não só nas instituições como na comunidade, e claro que quando falamos da comunidade temos que falar do cuidador, certo, Lia? Sim. Sempre que nós falamos do idoso com déficit cognitivo, com demência, a família assume-se aqui sempre como a primeira linha de cuidados. O nosso Sistema Nacional de Saúde não só não tem resposta para todos os idosos que têm este déficit, como o tipo de serviços que são oferecidos, digamos assim, muitas das vezes não estão distribuídos de forma equitativa, mas depois na discussão podemos falar um bocadinho acerca disto. E tal como todas as pessoas que têm déficit cognitivo devem ter direito a um bocadinho mais do que a pastilha, como a Rosa dizia, também os cuidadores que têm estas pessoas a seu cargo, quer com déficit cognitivo, quer com demência, quer com outro tipo de patologia, também deviam ter direito a algo mais do que aquilo que têm. E nós sabemos que o facto destas pessoas estarem em casa com as suas famílias retira uma sobrecarga física, económica ao nosso Serviço Nacional de Saúde. Portanto, nós também temos que ter respostas que permitam que estas pessoas permaneçam em casa o máximo de tempo possível, sendo bem cuidadas e sem estarmos a criar outra pessoa, outro doente, digamos assim, ou outro cliente para o nosso Sistema Nacional de Saúde, que seria o cuidador. O que eu vos trago aqui, mais uma vez, é também um programa triado, validado, aplicado por enfermeiros de saúde mental e psiquiátrica, que foi inicialmente desenvolvido num contexto teórico, num contexto de doutoramento, e que agora existe na prática clínica, com algumas adaptações que também às vezes são necessárias, e aquilo que eu vos quero apresentar é precisamente isso. Eu trago aqui alguns slides também demonstrativos dos resultados, mas no fundo o que eu quero é apresentar-vos este programa, que é o Estar com a Demência. É um programa de intervenção psicoeducativa, de capacitação para os cuidadores familiares de pessoas com demência a residir no domicílio. Teve um processo de construção algo complexo, como vos disse, demorou 4 anos, foi ao longo de um processo de doutoramento. Julgo que não vale a pena estar aqui a explicar, é só para terem uma ideia daquilo que foi a concepção deste programa, da validação a que ele foi submetido. Já também está amplamente publicado, portanto, se quiserem saber, se não tiverem acesso a alguns artigos, podem pedir-me por e-mail que eu faculto para poderem aplicar, se acharem bem, nos vossos locais, nos vossos contextos. No fundo, então, de forma geral, é um programa psicoeducativo para cuidadores familiares que têm as pessoas com demência em estadio inicial ou moderado a residir no domicílio. Não é um programa fixo, é uma guideline para ser aplicado em diferentes contextos. Ele foi validado no contexto de consulta externa hospitalar, mas neste momento é aplicado no contexto de comunidade, no MUCC, portanto ele tem esta adaptabilidade, pode ser aplicado em vários contextos, porque no fundo é uma guideline. Propõe ter uma duração de 7 semanas, com 7 sessões individuais, uma por semana com os cuidadores familiares. Esta intervenção foi feita individualmente,
Depois, mais à frente, eu vou partilhar um bocadinho convosco a experiência que agora estamos a fazer com ele em grupo. É composto, então, por 7 sessões individuais, mais 2 em grupo com todos os cuidadores. Nós temos um guião do programa, que também podemos facultar aos colegas que o queiram aplicar na prática clínica. Temos um manual do cuidador, também já devidamente publicado, com ISBN, que também pode ser facultado aos cuidadores para terem um maior aproveitamento deste programa. São feitos 3 momentos de avaliação, inicial após o programa e o follow-up a 4 meses. Também de forma muito geral. Na primeira sessão falamos daquilo que é demência, ok? Na segunda sessão, e como é um programa que foi pensado para ser individual, cabem todos os tipos de demência, ok? E o manual que nós temos abrange todos os tipos de demência. A segunda sessão visa as emoções, as exigências e as expectativas do papel de cuidador. Na terceira, atividades básicas e instrumentais de vida diária, tudo aquilo que é a estimulação da pessoa nestas atividades. Na quarta sessão, a estimulação geral da cognição e a gestão do ambiente. Na quinta sessão, estratégias de coping e de resolução de problemas. Na sexta sessão, focamos um aspecto fundamental, que é a saúde física e mental do cuidador. Não é? É quase que um chavão, mas nós só podemos cuidar se estivermos bem, não é? Portanto, é importante falarmos isto aos cuidadores. E a última sessão é sobre gestão de relações e apoios na comunidade. Não existem muitos apoios na comunidade para as pessoas com demência, existem alguns, mas muitos cuidadores também não os conhecem e não sabem como aceder-lhes. Nas 2 sessões de grupo, com todos os cuidadores, no fundo é partilha de experiências, é eles identificarem-se com outros cuidadores, perceberem que não estão sozinhos, que as dificuldades que eles têm outros também têm. No fundo é esta partilha que cativa também as pessoas para continuarem no programa. Como eu vos disse, nós temos quase que um kit deste programa, portanto temos um suporte em PowerPoint para fazer a continuidade das sessões, temos o manual, temos alguns vídeos de demonstração que podem ser utilizados. A validação do programa foi feita, também foi realizado um estudo piloto, que foi feito na altura no Centro Hospitalar Universitário de São João, na consulta de neurologia, na subespecialidade de consulta de demência. Não vos vou prender aqui com as questões de investigação. E agora, por favor, não se assustem nem abandonem aqui o painel, porque eu não vou discriminar estes dados, só para vos mostrar realmente aqui alguma caracterização. O que nós fizemos aqui foi um estudo experimental controlado e randomizado. E era importante que os 2 grupos, quer o experimental, quer o controle, tivessem características parecidas, não é? Porque se eu, por exemplo, num grupo tivesse toda a gente com formação na área e no outro grupo ninguém com formação na área, isto ia influenciar claramente os resultados obtidos. Então isto é só para vos mostrar que tanto os cuidadores do grupo experimental como do grupo controle tinham características parecidas, portanto não estatisticamente significativas, e a mesma coisa ocorria com as pessoas com demência de quem eles cuidavam, ok? Portanto, eles cuidavam de pessoas com um perfil similar. Claro que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem o seu perfil, mas era um perfil similar. O que nos permite concluir que as diferenças nas variáveis que nós utilizamos eventualmente são produzidas pelo nosso programa. Então, portanto, são as características mais esmiuçadas dos cuidadores, portanto também não vou perder aqui, o perfil é típico de mulheres com mais de 50 anos, filhas ou esposas da pessoa com demência. Aqui este quadro demonstra então a evolução, digamos assim, que estes 2 grupos tiveram ao longo do tempo. Se vocês repararem aqui na avaliação inicial, o grupo experimental e o grupo controle têm então características parecidas, não estatisticamente significativas. A segunda avaliação, o T2, é a avaliação após o programa. E nós aqui verificamos que, comparativamente com o grupo controle, que durante este tempo usufruiu daquilo que o Sistema Nacional de Saúde dá a estes cuidadores, que é uma consulta no neurologista de 6 em 6 meses, okay, em que o cuidador pode ir e pode tirar dúvidas, e se tiver sorte sai de lá com as dúvidas esclarecidas, se não tiver não sai. Portanto, o grupo controle teve direito àquilo que o Sistema Nacional de Saúde lhes dá, neste contexto em que o programa foi validado. Verificamos então no grupo experimental, no final do programa, que houve um aumento do número de estratégias que os cuidadores utilizavam, estratégias de coping. Houve uma diminuição, portanto, da sobrecarga do cuidador, houve uma diminuição das dificuldades do cuidador e houve um aumento da satisfação do cuidador.
ok? No grupo controle, os valores mantiveram-se sensivelmente parecidos. Entretanto, no follow-up, passados 4 meses, o grupo controle manteve os valores mais ou menos estáveis. O nosso grupo experimental teve um decréscimo e voltou a níveis parecidos com a avaliação inicial. E o que é que isso nos levou a pensar? Durante este período de follow-up, foi criada uma página no Facebook para os cuidadores interagirem, mas não havia mais nenhum suporte para o cuidador, porque era um estudo não financiado e não tivemos essa possibilidade. Isto demonstra que é importante termos, quando terminamos um programa de capacitação, não abandonar os cuidadores. Mantermos o acompanhamento telefónico, uma visita domiciliária pontual, porque estes cuidadores, e particularmente os das pessoas com demência, são desafiados a cada dia. Como vocês sabem, a demência evolui por estadios e a cada dia, a cada mês, as dificuldades são diferentes, as necessidades são diferentes e estes cuidadores deparam-se com uma realidade diferente. E é aqui também que nós, enquanto enfermeiros de saúde mental e psiquiátrica, principalmente os que estão na área comunitária, nas unidades de cuidados na comunidade, têm um papel fundamental, que é estabelecer estas pontes. O cuidador é um parceiro de cuidados. Portanto, não pode ser abandonado. Ele tem que ter uma formação inicial, mas depois precisa de ter uma ponte, de ter quase que um bote de salva-vidas a quem possa recorrer quando sente que as coisas não estão a correr de feição. Pronto, aqui são alguns esmiuçamentos estatísticos, acho que não vale a pena esmiuçar muito mais do que isto. Portanto, em termos preliminares, este programa permitiu entender que é possível um enfermeiro, de forma autónoma, fazer uma intervenção psicoeducativa com estes cuidadores e ter efetivamente ganhos em saúde. Este programa não tem elevados custos económicos, tem custos humanos, portanto, do profissional a trabalhar. Isto também valoriza e perspectiva, se calhar, a necessidade de mais enfermeiros de saúde mental e psiquiátrica a atuar no terreno. E face ao nosso contexto global português, nós acreditamos que este programa pode ser uma proposta daquilo que nós podemos fazer. Não existem, todos nós vamos trabalhar nas questões com os cuidadores das pessoas com demência, mas não existe um programa que seja sistematizado e aplicado a todos os cuidadores a nível nacional. Eu acho que isso seria uma luta que nós poderíamos tentar comprar e levar para a frente, porque é uma questão, mais uma vez, repito, de equidade em saúde, não é? Portanto, isto existe. Porque é que uma pessoa que mora em Matosinhos tem acesso a este programa e porque é que uma pessoa que mora no Algarve, em Lisboa, o que é que seja, não tem? É este ou outro, não é? Mas é um programa que seja validado e que tenha efeitos demonstrados. Entretanto, já estamos mesmo a terminar, mas para refletir, já que estamos a falar em cuidadores, trago-vos aqui uma coisa recente, que é a nossa pandemia de Covid-19 e que também ela veio trazer alterações, quer a nível da saúde mental do idoso, mas também para o cuidador. O cuidador, e nós também vemos isso na comunicação social, os cuidadores sentem-se sozinhos, desamparados, têm poucas instituições que os ajudam. Então, em situação pandémica, esta situação agravou-se e nós tentamos perceber qual foi o impacto que o confinamento devido ao Covid-19 teve nas dificuldades e na sobrecarga dos cuidadores das pessoas mais velhas. E então, o que nós fizemos foi um estudo descritivo, pedimos colaboração à Associação Nacional de Cuidadores Informais e acedemos a estes cuidadores através desta associação, através de um questionário online e, obviamente, foram cumpridos todos os requisitos que a investigação obriga. Este trabalho também já está submetido sob a forma de artigo científico, mas ainda não está publicado. Mais uma vez e brevemente, o nosso perfil de cuidadores mantém-se igual, maioritariamente mulheres, de uma média de idades a rondar os 50 anos. Muitos deles ainda trabalhadores ativos que com a pandemia se viram em regime de teletrabalho, ou seja, acumularam em casa o trabalho e a função de cuidador. Porquê? Porque a maioria das instituições que davam apoio a estes cuidadores, as instituições sociais, como por exemplo os centros de dia, encerraram. Então estes cuidadores tiveram aqui uma gestão muito complexa. E se olharmos para a média de idade, 53 anos, isto são cuidadores que ainda têm filhos. Claro, ainda têm filhos a precisar deles, não é? Provavelmente em idade escolar, que precisam de outro tipo de apoio. Portanto, criou-se aqui uma situação familiar complexa. E o que nós percebemos é que houve um aumento significativo das horas de cuidados que foram prestadas a estas pessoas pelos seus cuidadores. Isso teve impacto na sua saúde física e na saúde mental.
a maioria dos cuidadores diz que despende mais tempo agora a cuidar da pessoa idosa que tem a seu cargo, que têm mais esforços físicos, que têm mais esforços mentais, que perderam ou desistiram do tempo que tinham para cuidar deles próprios, em prol deste aumento de exigência de cuidar do outro, do seu familiar, que perderam algum do tempo que tinham para cuidar da restante família, da casa, das tarefas de casa, que se sentem mais cansados do que o habitual, e aqui as questões económicas que em quase metade dos cuidadores também foram aqui uma questão a considerar. Portanto, isto é só um breve deslumbre de um trabalho que ainda estamos a trabalhar, passando a redundância, mas que demonstra efetivamente, enquanto enfermeiros de saúde mental e psiquiátrica, que temos agora, nesta fase em que estamos e na pós-pandemia, voltar a avaliar estes cuidadores com outros olhos e perceber em que nível é que eles estão agora. Porque, eventualmente, os cuidadores que nós avaliámos o ano passado são cuidadores diferentes dos que vamos avaliar este ano. Têm mais implicações em termos de sobrecarga e de dificuldades. Bem, e estamos mesmo a terminar, e para não vos amassar muito mais, eu e a enfermeira Rosa já nos conhecemos há algum tempo, nunca trabalhámos no contexto prático juntas, mas temos aqui um início de carreira que foi um bocadinho parecido. Ambas fomos enfermeiras de cuidados gerais e nos serviços onde nós trabalhávamos, e particularmente eu, que trabalhava no Serviço de Neurologia de Adultos do Hospital de São João, a quem deixo já aqui uma palavra de apreço e de admiração, tínhamos muitos idosos, e não só, mas também idosos, em contexto de confusão aguda. E é algo também que nós, enquanto enfermeiros especialistas, deve ser um foco da nossa intervenção. Não concordas, Rosa? Concordo, Lia. Eu costumo dizer que aquilo que me assustou tornou-se uma paixão, porque eu ia fazer noite sozinha sem auxiliar, com 27 doentes. Isto nos hospitais da Universidade de Coimbra. Então eu quase que rezava, por favor, espero bem não ter nenhum doente confuso, porque com pouca experiência profissional ter um doente confuso é extremamente complexo, arrancava-me o soro, sondas vesicais e não era tarefa fácil. Tinha muito receio disto e a minha estratégia foi começar a estudar, e aqui começou a minha paixão. O meu trabalho de mestrado foi nesta área, e o meu gosto pela área da saúde mental, que também já vinha um pouco da licenciatura. Então, o delírio, a confusão aguda, como nós enfermeiros chamamos, é um sinal de péssimo prognóstico. Grande parte destes doentes não têm alta hospitalar, muito subdiagnosticado. Estão a ver aqueles doentes que nós entramos na enfermaria e eles nem aperceberam-se que nós entramos, ou então aqueles doentes extremamente agitados que não passam despercebidos. Possivelmente esses doentes estão em delírio. É um fenómeno muito flutuante, a pessoa não está em delírio 24 horas, ora está bem, ora não está bem, e aquilo também para mim era uma grande complicação. Quer dizer, durante a noite pintaram a macaca e às 8 da manhã, na passagem de turno, serenos, e isto causava-me muita curiosidade, e por isso o meu investimento nesta área. Eu gosto de passar este slide porque acho que choca um pouco, e às vezes o chocar-nos aumenta a nossa consciencialização. A Associação Americana do Delírio diz-nos o seguinte: nos idosos que são hospitalizados nos Estados Unidos da América, cerca de 45% no momento da alta ainda apresentam estes fenómenos. Um mês após a alta, 33% em casa ainda continua a apresentar. E o estudo que nós realizamos nos hospitais, antigos hospitais da Universidade de Coimbra, agora os SUCs, mostrou-nos mesmo isto, que muitos deles não tiveram a alta, e quando têm alta, a família vê-se um pouco desesperada, porque os cuidados que estes doentes requerem são imensos. Eles têm internamentos hospitalares extremamente longos, dão muitos gastos em termos de saúde e uma alta probabilidade, então, de morrer. Eu vou avançar porque sei que estamos com um tempo limitado. O que nós sabemos é que um doente, mesmo que não tenha demência, que desenvolva este estado de confusão, ele tem um grande risco de vir a desenvolver demência nos próximos 48 meses. E claro que um doente com demência, quando é institucionalizado, e devemos fazer de tudo para que um doente com demência não seja institucionalizado, um doente com demência, quando é institucionalizado, tem uma alta probabilidade de desenvolver este estado confusional. A pessoa idosa tem inerente uma série de fatores de risco que predispõem ao desenvolvimento desta síndrome,
mas a prevenção é a estratégia mais certa. Mais de 1/3 deste fenómeno pode ser prevenido com intervenções autónomas de enfermagem. Certo, Lia? Concordas comigo? Concordo, sim, e tendo em conta que até já ultrapassamos aquele tempo limite, o que eu vos vou apresentar agora, de forma breve, e vou deixar depois para refletirem, é aquilo que a intervenção autónoma da enfermagem na prevenção da confusão aguda. Nós sabemos que, no âmbito das intervenções não farmacológicas, o enfermeiro tem um papel fundamental, particularmente o de saúde mental e psiquiátrica, nesta área da confusão aguda. E podemos ser um dos principais responsáveis pela prevenção da confusão aguda através de um conjunto destas intervenções. E o que nós fizemos num trabalho muito recente foi uma revisão integrativa para tentar identificar quais as intervenções autónomas de enfermagem que têm comprovada eficácia na prevenção da confusão aguda. Então, temos este quadro, que foi o resultado final, digamos assim, desta intervenção e que permitiu identificar as áreas de intervenção de enfermagem que têm evidência demonstrada na prevenção do diagnóstico de enfermagem confusão aguda, risco. E a cada uma destas áreas nós fizemos corresponder um conjunto de intervenções autónomas de enfermagem, conforme estão escritas na CIP, versão 2017, e que depois também, isto é importante para nós fazermos o registro e a parametrização da nossa intervenção. Mas, se calhar agora mesmo para terminar, só vou mencionar as áreas onde nós temos essa intervenção autónoma. A promoção da estimulação sensorial, a promoção da orientação, o envolvimento da família, a gestão da dor, a gestão ambiental, a promoção do sono e a mobilização precoce e posicionamento. Tudo áreas de intervenção autónoma de enfermagem com as respectivas intervenções associadas e que permitem reduzir o risco de confusão aguda, delírio, e realmente trazer maior qualidade de vida para os nossos idosos institucionalizados. Da nossa parte, também cá está, então, a publicação recente, é de 2019, deste artigo, também é em acesso livre, se quiserem consultar, e da nossa parte, acho que passámos um bocadinho o tempo, pedimos já desculpa, mas era o que queríamos partilhar hoje aqui convosco. Agradecemos muito a vossa atenção e passamos agora a palavra aos colegas. Obrigada a todos. Obrigado, Lia, obrigado, Rosa, pela excelência da apresentação. Eu acho que é uma apresentação daquelas que faz bem ouvir, porque mais do que problemas, vocês apresentaram também soluções de intervenção. Eu acho que todos nós, enfermeiros de saúde mental e psiquiatria e todos os restantes colegas, estamos precisados de experiências novas, de coisas que nos façam fazer diferente, e penso que foi isso que vocês nos trouxeram. Há aqui uma série de questões que eu fui, entretanto, anotando e que depois passaremos à discussão, mas, no entretanto, gostava de dar a palavra para um pequeno comentário ao enfermeiro Francisco Sampaio. Enfim, em termos de currículo, acho que toda a gente conhece o enfermeiro Francisco. De qualquer maneira, o enfermeiro Francisco é licenciado em enfermagem e mestre em Especialista em Enfermagem, Saúde Mental e Psiquiatria, doutor em Ciências de Enfermagem pelo Instituto de Ciências do Médico Ravel Salazar, no Estado do Porto, pós-doutorado na Faculdade de Medicina do Estado do Porto. É professor adjunto na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Fernando Pessoa, investigador de doutorado integrado no grupo de investigação na CID, Inovação e Desenvolvimento de Enfermagem do Sinteses, Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços Sociais, e é, no momento, o presidente da mesa de colegas de especialidade de Enfermagem, Saúde Mental e Psiquiátrica, Ordem dos Enfermeiros. Francisco, a palavra é tua para 5 minutos do comentário, o que te aprover dizer. Ok, obrigado, Zé João. O comentário vai ser breve, porque eu acho que mais importante do que o comentário são as questões que depois foram sendo aqui colocadas e que importa que sejam respondidas. E já agora incentivo quem ainda não colocou as suas questões que o vá fazendo, para que daqui a pouco possamos tentar dar resposta. Pronto, agradecer à Lia e à Rosa pela excelência da apresentação. É uma apresentação que dignifica a enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. Até porque é uma apresentação com muitos dados de investigação, mas muitos deles transpostos para a prática clínica, que é aquilo que interessa quando se faz investigação, é que nós façamos coisas que depois tenham interesse para quem está na prática clínica e que sejam mesmo replicados nesses contextos. Portanto, muitos parabéns pela vossa apresentação.
Eu sabia que a Rosa e a Lia são pessoas muito da área das demências e da cognição e, portanto, como este webinar é de enfermagem de saúde mental no idoso, decidi trazer aqui para cima da mesa alguns temas adicionais que me parecem também muito, muito importantes quando falamos de idosos. E então eu traria alguns números e aqui uma ou duas reflexões. Primeiro, os números relativos ao envelhecimento da população, que esses já não são novos e, portanto, não vale a pena estar aqui a falar sobre eles. Dizer-vos também que, segundo os dados da OMS, 20% das pessoas com mais de 60 anos têm uma doença mental ou neurológica e que 6,6% do total de anos de vida perdidos devido à incapacidade associam-se a doenças do foro mental ou do foro neurológico. E embora as demências sejam uma das doenças mais prevalentes, afetando cerca de 5% das pessoas mais velhas, temos outros problemas, nomeadamente a depressão, que afetam atualmente cerca de 7% das pessoas mais velhas. Aliás, há até um ou dois dados muito curiosos que dizem que um quarto das mortes devido a comportamentos autolesivos ocorrem em pessoas com mais de 60 anos. E nós às vezes associamos um bocadinho os comportamentos autolesivos à adolescência e até a idades naquelas em que os mecanismos de coping não permitem ainda lidar de forma mais correta, digamos assim, com as situações. Mas a verdade é que o suicídio nos idosos é uma realidade e é uma realidade que nos devia preocupar a todos. Depois falar também outra questão que me parece muito pertinente e que a Rosa falou muito ao de leve no início da sua apresentação, que é a questão do abuso dos idosos. E quando falamos de abuso físico, verbal, psicológico, financeiro, abandono, negligência, etc. E, portanto, tudo isto são temáticas que afetam em muito a saúde mental dos idosos e o que os dados nos dizem é que 1 em cada 6 idosos sofrem ou já sofreram algum tipo de abuso. E 1 em 6 é muito, é muitíssimo. Sobretudo quando esses abusos colocam em causa aquilo que existe mais precioso na vida humana, que é a dignidade e o respeito das pessoas. E, portanto, este é também um tema que eu gostaria de trazer para cima da mesa, porque me parece particularmente relevante. Depois, relativamente à questão da depressão, eu tocaria aqui no assunto da pandemia, porque a pandemia veio agravar um problema que já existia nos idosos, que é o problema da solidão. Nesta altura, neste último ano, cada vez há mais idosos isolados, sozinhos, e que, até aqui, tinham uma outra visita, às vezes de familiares ou de pessoas conhecidas, e que atualmente já nem isso têm. Portanto, são pessoas que estavam sozinhas e agora estão cada vez mais sozinhas. E estou certo que daqui a algum tempo, alguns meses, ou até alguns meses, iremos ver as contas que todos iremos pagar, ou que neste caso que os idosos irão pagar, em consequência deste período de maior isolamento e em que estiveram cada vez mais separados das suas famílias e das pessoas que lhes são mais queridas. Depois falar também outra questão que vai para além da pandemia, mas que é uma realidade nos dias de hoje, que é uma burocratização dos sistemas de saúde, do acesso aos sistemas de saúde, etc. Eu aqui há uns dias liguei para a Saúde 24 e deparei-me com uma questão que foi: eu seguramente tive que marcar não sei quantos números no meu telemóvel antes de conseguir chegar ao enfermeiro que me terá atendido. E pensei, se eu tivesse 80 anos, como é que eu teria feito este processo? Se eu tivesse 80 anos e não tivesse um familiar perto de mim que pudesse ajudar-me a fazer isto, o que é que eu faria? Tinha que pegar nas minhas coisinhas, ir até à urgência de um hospital qualquer, colocar-me em risco e colocar em risco as pessoas que lá estão, porque se estivesse infectado isso seria um risco adicional. E, portanto, tudo isto para nos fazer refletir um bocadinho na forma como as coisas são estruturadas e pensar que elas são muito pouco pensadas para as pessoas mais velhas. Portanto, quem faz este tipo de mecanismos são muito úteis para todos nós, que nos facilitam muito a vida, mas não facilitam nada a vida das pessoas mais velhas. Aliás, há um filme que eu convido-vos a assistir, se ainda não assistiram, que ganhou a Palma de Ouro de Cannes há 3 ou 4 anos, que se chama Eu, Daniel Blake, que é um filme do Reino Unido, que mostra isto mesmo, que mostra a burocratização do sistema e a dificuldade que um senhor já com 50 e tal, ou 60 anos, tem em aceder ao sistema neste caso, à segurança social, aos benefícios de saúde, etc. Portanto, o simples uso do computador, a simples necessidade de fazerem as coisas online, de fazerem as coisas por telefone, marcando 1000 números,
tudo isto dificulta a vida dos idosos e retira-lhes autoestima. Retira-lhes autoestima. Porque um idoso que pega no telefone ou que vá a um serviço no qual não consiga ser atendido ou que lhe seja difícil ser atendido, vai perceber que já não é capaz. Que já é de menos, que é se calhar um peso na sociedade. E, portanto, vai marcar cada vez mais essa ideia que tem de si próprio, esse autoconceito negativo, com as implicações que tudo isso tem ao nível da saúde mental. Portanto, eu termino o meu comentário porque, como disse, queria ser breve e acho que o mais importante é responder às questões colocadas e, portanto, não lanço apenas estes temas adicionais para cima da mesa, porque a saúde mental do idoso tem muito de demência, mas também tem muitas coisas para além da demência, só para colocá-las à discussão da audiência, caso assim entendam. E pronto, muito obrigado. Obrigado, Francisco, pelas chegas pertinentes. Eu já agora também, enfim, não é bem o meu papel estar aqui a dar palpites, mas enquanto moderador, das coisas que mais me chocou neste processo todo foi ouvir pessoas, e não foi uma nem duas, achar que o facto do Covid, enfim, ser mais letal, digamos assim, para a população mais idosa, podia ser uma excelente oportunidade para diminuir o número de idosos e que seria benéfico, em última instância, para a ação social e para esse tipo de coisas. Foi algo que me chocou, mas penso que, infelizmente, há muita gente a pensar assim. E, para mim e para outras pessoas que têm pais, enfim, já nessa faixa etária, é extremamente constrangedor, para não dizer aflitivo, ver pessoas que pensam assim. Enfim, mas foi só uma reflexão pessoal. Eu ia, se calhar, então, passar algumas questões que eu fui tirando aqui. Eu peço desculpa se não escrevi algumas, penso que escrevi as perguntas todas que, entretanto, foram surgindo. Se houver colegas que não tenham mais questões, penso que temos agora cerca de meia hora, portanto, temos algum tempo. Meia hora, 48, sim, 20 minutos para questões. E eu, então, ia colocá-las à Lia e à Rosa, enfim, pela ordem, porque foram chegando aqui. Eu vou dizer o nome de quem fez a pergunta, até porque elas foram públicas aqui no bate-papo, penso que não houver esse problema. Primeiro é o Carlos Sequeira, que diz que depois de algum tempo em que se fez algum estudo sobre as competências de enfermeiros na área da gerontologia, geriatria, isso foi um bocadinho abandonado. Eu pergunto ao Carlos se faz sentido a criação da especialidade na enfermagem gerontológica e geriátrica. O que é que vocês acham? Não sei qual das duas é que quer responder, quer responder as duas. Rosa, queres começar? Não, podes começar. Então, muito obrigada ao nosso professor Carlos Sequeira, que conheço levemente, por colocar esta questão. Efetivamente, sim. E até há uns tempos também já assisti a algumas discussões que, mesmo em termos daquilo que são as especialidades em enfermagem, se defendia quase que um acompanhamento ao longo do ciclo vital e que assim íamos terminar numa enfermagem de geriatria e gerontologia. Eu, na minha perspectiva, julgo que faz sentido, porque existem efetivamente cuidados que são transversais ao longo do ciclo vital, não é? Que não são específicos para a pessoa idosa. Mas tendo em conta o número de idosos que nós temos no mundo, as perspectivas que temos de envelhecimento populacional e estas particularidades que eu e a Rosa falamos e que o Francisco acrescentou e bem, que são efetivamente problemas de saúde mental no idoso muito em destaque, faria sentido, se calhar, os enfermeiros terem uma fonte de especialização nesta área, que permitisse conjugar todos estes saberes e ir beber um bocadinho às outras especialidades e trazer para esta especialidade geriátrica, enfermagem de geriatria, gerontologia, um conjunto de contributos das outras áreas, mas que tivéssemos este cuidado centrado no idoso. Portanto, na minha perspectiva, eu acho que faria algum sentido e que nós, enquanto enfermeiros, não temos que ter, se calhar, esses pruridos de achar, mas, por exemplo, relativamente a nós de enfermagem de saúde mental psiquiátrica, mas a estimulação cognitiva é nossa. Não é nossa, não é? Podemos partilhá-la. Nós temos outras áreas também de intervenção e realizar esta estimulação cognitiva na pessoa idosa, nas suas singularidades, é diferente do que, por exemplo, num adulto após um AVC ou com uma epilepsia, não é? Portanto, é diferente a intervenção. Portanto, eu, naquilo que me diz respeito, consigo perspectivar a criação dessa especialidade e acho que daria resposta a muitas das necessidades atuais da nossa população. Se calhar vamos respondendo a perguntas alternadas. Acho que a Lia já respondeu tudo. A minha opinião não diverge. Quer-me
Se o enfermeiro José João quiser lançar outra questão, eu respondo. Está sem som. É da colega Joana Magalhães, que diz aqui, tendo em conta que se tratam de programas que envolvem, os programas que vocês apresentaram, que envolvem alguns custos e alguns recursos financeiros, técnicos, humanos, qual é a viabilidade da sua implementação no Sistema Nacional de Saúde? Começo já por falar da primeira barreira em termos de investigação. A primeira barreira em termos de investigação são os custos dos estudos das intervenções não farmacológicas. São estudos extremamente caros. Nós enfermeiros temos que começar a saber concorrer a fundos, porque senão também a investigação que produzimos não é sólida, não é consistente. É um caminho que temos que fazer e claro que isto só vai ser transferido para a prática quando o conhecimento também for sólido. Claro que requer muitos recursos. Eu costumo dizer que um problema do Sistema Nacional de Saúde é que não tem patrão. E quem presta bons cuidados e as equipas que são diferenciadas muitas vezes cansam-se porque não recebem recompensa, não recebem prémio pelas boas práticas que praticam e eu penso que terá que haver aqui uma reestruturação em todo o nosso sistema, porque senão é aquilo que a Lia diz, quer dizer, são nichos que vão fazendo equipas muito motivadas, mas que se o enfermeiro A sai, que é o motor daquela intervenção, bem, o enfermeiro B que pode não dar continuidade, isto não pode ser bottom-up, mas sim tem que ser também muito top-down. E eu penso que dei resposta. Desculpem lá, posso só dizer alguma coisa, que é assim, concordo em absoluto com aquilo que a Rosa disse, mas por outro lado, todos estes programas, pelo menos aqueles que eu apresentei, não têm custos económicos praticamente nenhuns, além do profissional de saúde que os executa. O que precisamos é de uma sala com cadeiras, folhas de papel, canetas, que são recursos que há disponíveis no serviço, não é? Que não são caros. Portanto, aqui, na minha perspectiva, a principal lacuna é isso, é demonstrarmos que estes programas são efetivos e torná-los um recurso a que as pessoas têm direito, não é? Criar esta necessidade e levar as nossas chefias a perceberem isso. Porque eu muitas vezes, acho que posso partilhar aqui, eu quando iniciei este meu processo de programa de capacitação dos cuidadores, eu tive alguns entraves. O hospital autorizou, a Comissão de Ética, tudo, mas depois fisicamente eu tive alguns entraves, mesmo de outros colegas que trabalhavam nesse contexto, no contexto da nossa consulta, em que eu só queria uma sala para fazer o programa e que me diziam, olha, eu nem tenho sala para mim, portanto, para fazer o programa não pode ser, e nisso tive que ir muitas vezes fazer as sessões para o nosso serviço, portanto, de internamento, numa sala também improvisada, e na altura também me disseram que uma frase que até é interessante, que é o teu programa vai ter, de certeza, efeitos positivos, porque para estes cuidadores que não têm nada, basta dar até um copo de chá e umas bolachas que eles já se sentem melhor. Isto parece quase que tirar aquilo que descredita a nossa intervenção, mas não, demonstra o que estes cuidadores não têm. Não é? Portanto, o que nós temos que fazer é também demonstrar aos cuidadores que eles têm direito a isto. Não é? Têm direito a ter apoio, têm direito a serem capacitados, porque eles é que estão a prestar quase um serviço ao nosso Sistema Nacional de Saúde, que não tem capacidade para dar resposta aos cuidados que eles prestam, não é? Não tem capacidade para apoiar estas pessoas com demência, com déficit cognitivo. Portanto, só para dizer que isto em termos de recursos económicos, quando comparado, por exemplo, com a aquisição, com um contrato com um laboratório, com a aquisição de um programa de estimulação cognitiva computadorizado, não é nada em termos monetários, não é? E tem efeitos igualmente vantajosos. Eu não estou a dizer que os outros não são precisos, estou a dizer que estes também têm efeitos vantajosos. Só para... Pronto. Francisco, não sei se queres alguma coisa, pareceu-me que queres falar? Não. Não. Eu antes de lançar a próxima questão, mais uma reflexão pessoal. Eu acho que andamos aqui todos um bocado sempre com o mesmo discurso. Mas depois a grande questão que fica às vezes é se estes programas não envolvem então grandes recursos, são relativamente fáceis de fazer por pensar, naturalmente. Mas porque
não são mais feitos. Isto é, porque é que aquele programa que tu falaste só é feito numa unidade em Matosinhos? Porque é que não é implementado uma revelacional? Isto é, porque é que mais ninguém se interessou, e eu já te ouvi falar desse programa várias vezes em vários sítios, portanto, tal como eu, certamente há pessoas que ouviram falar. Qual é a razão que os enfermeiros não se interessam por implementar este tipo de programas? Eu não sei se há alguma boa razão, não sei, gostava de ouvir a sua opinião também sobre isso. Posso? Lia. Sim, podes, fala. Eu posso falar por exemplo, do Make a Difference. Claro que isto vai sendo aplicado. Há enfermeiros muito inovadores, cheios de energia, cheios de garra e que levam as boas práticas para os contextos. E eu digo isto muitas vezes aos meus alunos. A enfermagem de hoje nada se compara com a enfermagem de há 20 anos. É lento e temos que fazer. Estes momentos de partilha são essenciais. Os enfermeiros, o investimento tem sido feito na área da investigação, tem trazido contributos, portanto isto vai acontecer, isto vai acabar por acontecer, quer dizer, eu não me lembro, na minha licenciatura eu quase não falei de idosos, eu não falei de demências, e os nossos alunos agora são privilegiados com este conhecimento, e isto vai trazer ganhos. É um processo lento, também é um pouco a fotografia do nosso país, não é? Somos um país que temos alguma dificuldade de autogovernar-nos. E pronto, são as condições do nosso Sistema Nacional de Saúde, que não dá prémio a quem é bom, não dá prémio a quem faz as coisas bem feitas. Se fôssemos, por exemplo, aqui, eu nem vou pegar no Make a Difference 3, vou pegar, por exemplo, no da LIA. Se um serviço de internamento avaliasse as taxas de reinternamentos ou a taxa, os episódios de não desenvolvimento de demência de um cuidador após a implementação deste programa, se houvesse esta sistematização no Sistema Nacional de Saúde, isto tornava-se mais fácil. Mas é outro caminho que nós estamos a fazer, que são os sistemas de informação. Portanto, isto vai acontecer. Eu acredito que vai acontecer. Eu acho que nós percebemos essa mudança. E tem que haver estes enfermeiros, 500 enfermeiros que temos aí connosco hoje. Isto é um indicador fantástico, acho que é um indicador maravilhoso, que somos profissionais motivados, somos profissionais resilientes e que mesmo nestas condições adversas que estamos a viver hoje, temos aqui 500 pessoas connosco. E as escolas cada vez mais estão motivadas para a investigação, os enfermeiros cada vez estão mais capacitados, fazemos investigação multidisciplinar com uma qualidade imensa. Eu posso falar da Unidade de Investigação em Ciências da Saúde, que é uma unidade que só faz investigação em enfermagem e que está muito bem classificada pela FCT, consegue obter fundos superiores a unidades que são multidisciplinares. Portanto, enfermeiro José, não é por ser positiva, eu acredito que vai acontecer, temos é que continuar a ser resilientes, promover estes momentos, continuar a fazer investigação, incentivar os nossos alunos, os nossos enfermeiros a fazer investigação e também, por exemplo, uma das grandes dificuldades que eu senti no desenvolvimento do RCT é que as próprias equipas, mesmo querendo participar, elas não têm conhecimento de investigação, as equipas não estão preparadas para desenvolver investigação. Ainda há aqui um longo caminho que temos que fazer na área da ciência, na área da saúde. Passo a palavra. Bem, eu não sei se há mais questões, mas concordo com o que a Rosa disse. Há mais algumas questões, eu tinha aqui uma especificamente para ti, também estamos sempre em cima da hora, que era também da colega Joana Magalhães, que soluções para evitar a imobilização dos idosos que apresentam demência, nomeadamente para evitar quedas. E que depois a colega Paula Silva tinha também colocado uma questão similar, mas relativamente aos doentes dos hospitais gais, que vai fazer cirurgia e quais eram as soluções que podíamos ter para evitar a imobilização dos doentes. Portanto, quer no contexto de demência, quer no serviço de cirurgia. Geral, sim. Efetivamente, a imobilização de doentes não é uma intervenção de primeira linha, não é? Todos concordamos nisso. Podem existir um ou outro caso em que efetivamente isso tem que acontecer, mas deve ser pelo período estritamente necessário. Aqui eu julgo que a melhor prevenção, digamos assim, desses quadros e consequentemente das quedas é uma intervenção multidisciplinar. O enfermeiro
por um conjunto de intervenções autónomas que tem e que eu há pouco até abordei na questão da confusão aguda, mas que na confusão crónica também podem ter efetividade, consegue gerir este estado de confusão do doente e evitar essa imobilidade. E também, depois eu às vezes também falo disto com os meus alunos, que é conhecermos o nosso doente e termos este conhecimento. Toda a gente sabe que na área da demência e que nas pessoas com demência ocorre o sundowning, não é? Portanto, à medida que vai entardecendo, o doente vai ficando mais confuso. Portanto, se eu tiver uma intervenção multidisciplinar, eu também, em termos de farmacoterapia, não é? Posso negociar com a equipe e tentar fazer uma melhor gestão desses fármacos para que eles, nesse horário, estejam a atuar, por exemplo. Okay? E depois toda a questão da gestão ambiental que nós fazemos. Eu trabalhava num serviço de neurologia, tínhamos muitos doentes com confusão aguda e com confusão crónica, porque também recebíamos muitos síndromes demenciais. E então uma das medidas que funcionava bem, por exemplo, para durante a noite os doentes estarem mais tranquilos e, consequentemente, as imobilizações não serem tão necessárias, era, por exemplo, a gestão da luz, não é? Fazermos desligar as luzes de serviço, reduzir o som. Isto é aplicado a um serviço específico de psiquiatria como a um serviço geral. A questão de irmos fazendo estimulação do doente ao longo do dia, a gestão das atividades. Eu, se tiver um doente sentado num cadeirão a ver televisão o dia todo, se ele não deambular, nem que seja para ir à casa de banho, se não for fazer as refeições ao refeitório, se não tiver alguma atividade cognitiva, se eu o levo ao banho a prestar os cuidados de higiene e não faço aqui uma intervenção cognitiva e de orientação para a realidade, este doente tem um maior risco de ficar confuso, de descompensar, como nós dizemos habitualmente, e de termos que recorrer a essas medidas de contenção. Isto, se num serviço de especialidade de psiquiatria às vezes é difícil, quer por um excesso ou melhor, por uma diminuição daquilo que é um rácio adequado de enfermeiros para esta tipologia de doentes. Então, num serviço geral em que muitos dos colegas não estão tão despertos para esta realidade e para esta intervenção, é igualmente complexo. Sendo que, até curiosamente, o maior número dos quadros de confusão aguda até ocorrem em, por exemplo, cuidados intensivos ou em serviços pós-cirúrgicos. Portanto, cá está, mais uma área e mais um problema que pode justificar a criação de uma enfermagem especializada nesta faixa etária, não é? Que nos dê acesso, porque nós temos idosos em todos os serviços, não há dúvidas, cada vez vamos ter mais, e então os enfermeiros também têm que ter um pensamento estruturado, especializado naquilo que são as necessidades e os cuidados que eu posso prestar a esses doentes. Agora, a questão da imobilização, em alguns casos, para a segurança do doente, é necessária. O que devemos tentar fazer é gerir o máximo possível com intervenções autónomas e interdependentes aquilo que nós podemos para não chegarmos a esta necessidade. Mas eu aconselho, agora também tenho muito tempo, aos colegas, eu sou uma das autoras do artigo, mas não é publicidade barata, que tentem procurar o artigo da confusão aguda, porque acho que aquele elencar de intervenções que lá tem, muitas delas até eu própria desconhecia e sou da área e trabalhava com estes doentes, e são pequenas coisas que nós no nosso dia-a-dia podemos fazer e que há vários estudos internacionais que demonstram que têm um efeito positivo. Ok. Obrigado, Lia. Eu tenho aqui mais duas questões, se dá pode ser uma para cada, para quem quiser responder. Sim, com resposta rápida de 1 minuto, que estamos mesmo assim em cima do tempo. A primeira é da colega da Clara Santos, que pergunta, tal como acontece no programa Mais Contigo, existe formação específica para a aplicabilidade destes programas? Não sei qual das duas quer responder. Bom, eu penso que o Mais Contigo está relacionado com a psicoeducação, certo, Lia? Confirmas-me? Sim. No caso dos programas que eu aqui apresentei, não há formação específica, porque eles são para serem aplicados por enfermeiros de saúde mental psiquiátrica, portanto, enfermeiros que tenham este requisito. Obviamente que, se alguma instituição quiser, por exemplo, eu acho a Rita está cá, que eu já vi aqui alguns comentários
dela, e mais uma vez também aproveito para a cumprimentar e para lhe agradecer todo o esforço que ela coloca na saúde mental e psiquiátrica e na aplicação destes programas. O que nós muitas vezes fazemos na ULS de Matosinhos é a partilha de conhecimentos. Portanto, eles conhecem o programa, têm acesso a tudo aquilo que é produzido pelo programa e aplicam, mas não sentimos até ao momento necessidade de criar momentos de formação mais específicos do que estes, porque estes programas são desenhados para poderem ser aplicados por enfermeiros especialistas de saúde mental e psiquiátrica. Uma última questão, então, do Carlos Magalhães, que pergunta se, na vossa opinião, não deveria haver, tal como existe, por exemplo, em Espanha, instituições especializadas em doenças neurodegenerativas. Sim, a Espanha é uma referência, sem dúvida. Eles na área até da estimulação cognitiva têm imenso trabalho desenvolvido, têm excelentes práticas. Por exemplo, há uma prática que não é muito falada, porque pelo estigma que se pode aqui introduzir, que é a terapia das bonecas. Eles, por exemplo, aplicam imensa terapia das bonecas nos doentes com demência, e é interessante verificar que até indivíduos do sexo masculino aderem muito bem a esta terapia, que é, eles assumem uma boneca e cuidam da boneca como se fosse um bebê, e há histórias do género deixar cair a boneca e achar que o bebê se pode ter magoado, tal como quando eu apresentei a Paro. Há idosos com demência que assumem que aquilo é um animal. Quando estamos a arrumar a Paro dentro da mala, eles ficam muito preocupados. Ai, o bichinho vai para aí, como quem ele não vai poder respirar. Eles são muito inovadores, têm excelentes práticas, para mim são uma fonte de inspiração, têm muito material disponível, fazem imensa investigação, e estas unidades especializadas que o nosso colega referenciou são realmente uma mais-valia. E deixem-me mencionar o seguinte: na Espanha, eu acho que é a primeira vez que eu vou ter que dizer, Lia, não concordo a 100%, eu acho que a imobilização nunca, por favor, peguem nos doentes, andem com eles para a enfermaria, tragam os doentes para o pé de vocês e coloquem a separar seringas, contem-lhes histórias, mostrem-lhe quadros, peçam à família para fazer uma gravação, a contar uma história, peçam à família para trazer fotografias de casa, liguem para a família e a família vem para o pé deles. Eu acho que isso é tudo bem melhor do que mobilizar um doente à cama. Tentem perceber, doentes que foram mobilizados à cama, façam-nos uma entrevista. Esta é uma área que me mexe cá dentro, percebem? Eu fico... Façam-nos uma entrevista e perguntem o que é que eles se lembram dos episódios, porque alguns lembram-se. Eles dizem assim: eu pensava que os enfermeiros me estavam a assaltar a casa, eu peço imensa desculpa. Eu sei que disse uns palavrões e que até me prenderam na cama, mas eu pensei, olha, eu estava a ver, muitas vezes eles têm alucinações, quer dizer, eu vou prender um doente que está a ter alucinações. Prender nunca. Isto na Espanha, nenhum profissional pode prender um doente, eu digo prender, que é mesmo para chocar, sem autorização de familiar. E as nossas orientações da Direção-Geral de Saúde é que um doente não pode ficar imobilizado mais do que 15 minutos. Passado 15 minutos, ele tem que voltar a ser reavaliado. E olhem uma coisa, permitem-me falar assim: se o doente está agressivo é porque alguma coisa não está bem. Nós temos que nos preocupar com o que está a provocar aquela agressividade. É um sinal de que alguma coisa não está bem. E é isso que tem que ser o nosso foco. Se não conseguimos controlar esse comportamento, ok, então vamos para a contenção química, não a contenção física. Eu concordo, Rosa, eu também não sou a favor, mas muitas vezes, por exemplo, uma contenção química, antes tem que se fazer alguma contenção física. Eu sei, eu já fui agredida por doente. Sim, e pronto. E claro que todas essas intervenções que tu dizes, eu concordo plenamente. Mas muitas vezes, num turno da noite, é muito complicado. Isso funciona muito bem se tivermos um bom rácio de enfermeiros doentes. Então as práticas têm que mudar. Exatamente, mas eu concordo em absoluto com o que dizes. E também a nossa norma da DGS diz que um doente imobilizado nunca pode estar sozinho, e nós às vezes vemos que muitas vezes eles são colocados sozinhos, e não pode ser, tem que ter sempre alguém ao frente dele, ser reavaliado, e assim, por exemplo, se for para fazer uma contenção química, assim que começar a fazer efeito, digamos assim, ele tem imediatamente que ser desmobilizado. Portanto, pronto, é a realidade que temos e temos que ir construindo o outro, efetivamente. Bom, estavam a ver que tínhamos aqui discussão para mais algum tempo, é uma pena termos que
temos que acabar, fica o resto ao colégio para organizar um próximo webinar, se calhar dentro desta temática com outros assuntos. Eu queria só, mais uma vez, parabenizar a Rosa e a Lia pela excelência das apresentações. Acho que a melhor prova de que foram excelentes é que ainda temos 500 e tal pessoas a assistir, portanto as pessoas não foram embora é porque acharam interessante. E gostava de vos dar os parabéns por isso, também não se esperaria menos de vocês, como é evidente. Gostava mais uma vez de reiterar também o meu agradecimento ao colégio, na pessoa do Francisco, pelo privilégio de ter moderado esta sessão. Despedir-me de todos, agradecendo a vossa presença enquanto moderador deste webinar e mesmo para terminar, passar a palavra ao nosso presidente do colégio, enfim, para ele dizer o que lhe aprouver. Obrigado a todos. Boa noite. Ok, obrigado, Zé João. Só para finalizar muito rapidamente, portanto, agradecer a todos os participantes neste webinar, a todos os enfermeiros que estiveram aqui a assistir. Em primeiro saúde mental e não só, porque estes webinars foram abertos a todos os enfermeiros. Dizer-vos que durante esta hora e meia, mais ou menos, passaram por aqui, portanto, no pico estivemos aqui 539 pessoas, ainda temos perto de 500 neste momento. Portanto, gostaria de finalizar agradecendo a vossa disponibilidade, o vosso interesse neste webinar e recordar que ainda não acabamos, não é? Portanto, a semana ainda não acabou, ainda temos mais 2 webinars nos próximos dias e amanhã temos o webinar dedicado à enfermagem de saúde mental na comunidade. Portanto, se tiverem a oportunidade de estar presentes, estejam. Até porque vai estar presente a enfermeira Rita Costa, que é a pessoa de quem se falou que aplicava o programa que foi desenvolvido pela Lia. Portanto, se quiserem falar um bocadinho e abordar um bocadinho mesmo a eficácia prática, as percepções práticas da aplicação deste programa, amanhã se calhar poderão ter uma boa oportunidade de o fazer. Portanto, muito obrigado a todos e até amanhã. Boa noite. Fiquem bem. Obrigada a todos.